Doutor Henrique, sou portador de gota, tomo colchicina diariamente. Posso fazer uso associado de simvastatina? Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e esse é o Gota Channel, um espaço reservado para discutirmos diversos assuntos relacionados à gota. E hoje a gente vai comentar sobre essa situação bastante frequente em nossa prática clínica no consultório. E por que ela é frequente? Nós sabemos que o paciente portador de gota, ele apresenta uma prevalência de comorbidades, que são doenças que acompanham a gota, bem maior do que a população sem gota. Por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, insuficiência renal crônica, síndrome metabólica. Essa última, a síndrome metabólica, ela está presente em cerca de 65% dos portadores de gota. Quando a gente compara com a população em geral, ela está presente em apenas 25% da população sem gota. Portanto, é mais do que o dobro nos portadores de gota. A síndrome metabólica caracteriza-se pela associação de hipertensão, glicemia de jejum alterada, obesidade, a gente avalia a circunferência abdominal desses pacientes, triglicérides alto, colesterol alto e esteatose hepática, que seria a gordura no fígado. Portanto, muitos dos nossos pacientes portadores de gota terão colesterol alto e necessitarão de medicamentos para tratar o colesterol. Um dos mais utilizados são medicamentos da classe das estatinas, simvastatina, atorvastatina, pitavastatina, rosuvastatina, pravastatina, ok? Você deve ter ouvido falar de algum deles, às vezes você faz uso de algum deles. Para a gente entender então se o paciente que toma colchicina pode utilizar esses medicamentos, a gente tem que dar um passinho para trás aqui e entender um pouquinho sobre o metabolismo da colchicina. Vamos lá. Então, a colchicina, quando ela é ingerida, ela é absorvida lá no nosso intestino, principalmente na parte do jejuno e do ilho, e depois ela é metabolizada lá no nosso fígado por uma substância que a gente chama de citocromo P450 ou CYP3A4, que metaboliza vários medicamentos também que a gente ingere várias substâncias no nosso organismo. Bom, a colchicina ela é eliminada principalmente pela via biliar. Cerca de 60 a 80% da sua eliminação se dá pela via biliar e 20 a 40% pela via renal. Dessa forma, a gente entende que pacientes que são portadores de doenças hepáticas ou renais avançadas, a gente deve tomar cuidado com o uso da colchicina. Por vezes até melhor não utilizar nos casos mais avançados de doenças hepáticas graves, doenças renais graves. O paciente com taxa de filtração glomerular ali abaixo de 30, a gente já toma bastante cuidado. E abaixo de 15, a gente contraindica o seu uso. Paciente quase já em diálise, a gente não utiliza a colchicina. Ela não vai ser eliminada. Não é que a colchicina é tóxica para o rim. A gente precisa entender isso. Ela não é tóxica para o rim. Só que se ela não for eliminada pelo organismo, ela vai ficar muito tempo no nosso organismo, podendo levar então à toxicidade. A colchicina, ela também pode ser encontrada no leite e na placenta. Por isso que a gente evita o uso, contraindica o uso da colchicina em gestantes, também mulheres que estão amamentando. E ela tem uma concentração bastante aumentada nos leucócitos, nas nossas células de defesa, nos granulócitos, neutrófilo, por exemplo, que eles estão muito associados ao quê? A processo de crise de gota, eles que fagocitam o nosso cristal de ácido úrico. Por isso que a colchicina funciona tão bem para tirar o paciente de crise de gota e também para evitar novas crises, como profilaxia de crise. E por que ela se concentra, esse fármaco se concentra bastante nesses leucócitos, nessas células de defesa, nos granulócitos, como eu trouxe aqui o exemplo do neutrófilo? Porque eles têm uma baixa concentração de glicoproteína P. Essa substância, a glicoproteína P, ela ajuda a eliminar a colchicina. Portanto, nos tecidos que têm pouca glicoproteína P, por exemplo, nos leucócitos,
ela se concentra mais ali. Combinado? Isso é muito importante para a gente entender uma coisa. Há alguns medicamentos que vão ou inibir o citocromo P450 ou inibir a glicoproteína P. Dessa forma, eles vão então ter efeito na eliminação da colchicina. Inibindo essas substâncias, haverá então uma diminuição tanto da metabolização quanto da excreção desse medicamento, da colchicina, aumentando a sua meia-vida no nosso organismo, portanto aumentando o risco de toxicidade por ela. Há uma lista enorme desses medicamentos, como vocês estão vendo aqui nessa tabela. Medicamentos que têm então uma ação considerada forte, moderada ou leve, ou de inibição de citocromo P450, que é a CYP3A4, ou de inibição da glicoproteína P. Não importa, um ou outro vai levar então a um aumento da meia-vida da colchicina no nosso organismo, aumentando o risco da sua toxicidade. Onde estão as estatinas aqui? Elas são consideradas leves, olha, atorvastatina e simvastatina, que o artigo trouxe aqui como exemplo. Elas são consideradas inibidores leves, ou do citocromo P450 ou da glicoproteína P. Ok, e quais medicamentos que a gente tem que ficar mais de olho, que tem um maior risco de interação medicamentosa com a colchicina? É só lembrar da palavra colchicina e dos 3 Cs que tem na palavra colchicina. O primeiro C seria de cetoconazol, que é um medicamento utilizado para tratar infecções fúngicas. Não só o cetoconazol, aqui entraria outros, voriconazol, fluconazol, todos da mesma classe do Zol, não é? Que a gente utiliza, são medicamentos antifúngicos, a gente deve evitar o seu uso concomitante com a colchicina. O outro C seria de claritromicina, que é um antibiótico macrolídeo, que a gente utiliza também na nossa prática clínica. Outro antibiótico da mesma classe aqui seria a eritromicina. E o último C é de ciclosporina, que é um imunossupressor, que também apresenta uma grande interação com o citocromo P450 e pode levar à toxicidade, então, da colchicina, certo? Esses são os principais medicamentos que a gente deve tomar cuidado com o uso concomitante com a colchicina. Quais são os fatores de risco, então, de toxicidade da colchicina em relação à estatina? Você mostrou uma lista enorme de medicamentos associados à interação com colchicina, e as estatinas a gente viu que são medicamentos considerados leves. Isso é verdade. Em geral, é seguro a gente usar a estatina associada à colchicina. Porém, tem alguns casos que há aumento sim da sua toxicidade. Quem seriam esses casos? Pacientes estão com doença renal ou doença hepática grave. Ali parece um pãozinho caseiro, mas não é não. Isso aqui é um fígado sofrendo. Então, paciente com doença renal ou doença hepática grave. Paciente que utiliza dose de colchicina acima de 1,2 mg por dia. Em geral, na profilaxia de crise, a gente usa de 0,5 a 1 mg por dia. Só em vigência da crise de gota que a gente faz um uso de uma dose maior desse medicamento. E por último, interação, uso concomitante com alguns medicamentos que a gente viu que interagem de forma forte com a colchicina. Lembrar dos 3 Cs. Primeiro, C da colchicina, cetoconazol. Segundo, claritromicina. Terceiro, ciclosporina. E qual que é o risco dessa toxicidade? Levar a uma miopatia, levar a uma inflamação muscular. Pode ser leve, moderado ou até grave, levando a uma rabdomiólise, que é uma situação bastante grave, que pode levar até insuficiência renal aguda. Nesses casos, então, paciente que necessita do uso da colchicina diário e vai utilizar a estatina, a gente tem que sempre avaliar se tem algum desses fatores de risco. E se tem, a gente tem que ficar muito de olho nesse paciente, monitorar de perto se realmente for necessário o uso
desses 2 medicamentos, colchicina e estatina. Combinado? Se você gostou aqui desse nosso conteúdo, curta, comente. Se não está ainda inscrito no nosso canal, se inscreva já. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que são portadoras de gota ou que se interessam pelo assunto. Dessa forma, a gente juntos vai mudar a história da gota. Um forte abraço a você e até a próxima.